Bom dia, queridos. Mais um dia, né? Vamos em frente. Hoje, 26 de julho, quarta-feira. Nós temos o verso para a nossa meditação de hoje, livro de Hebreus, capítulo 2, o verso 9. Diz assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. O que será que o apóstolo quis dizer ao afirmar que Jesus experimentou a morte? Crisóstomo, um pregador famoso, primeiro século do cristianismo, ele interpretou estas palavras de forma muito interessante. Ele relacionou Jesus a um médico que, a fim de encorajar o paciente a tomar o remédio amargo, ele encosta os lábios no copo e toma um golinho. Então ele argumentou que Jesus experimentou apenas o suficiente para experimentar a morte, para entender como ela é. Crisóstomo foi realmente um grande pregador, mas ele interpretou mal esse texto, porque Jesus experimentou a morte no sentido que ele bebeu tudo, não tomou apenas um cálice de morte, ele foi até o fim, bebeu tudo até o fim. No jardim do Getsemane, por exemplo, as palavras famosas de Jesus, né? Então ele diz assim: meu Pai, se possível, faça de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Então, queridos, ele aceitou o cálice, né? Escolheu a morte e morreu sozinho, morreu por todos. Salvação é para todos. É lógico que é universal, mas condicional. Aquele que nele crê terá a vida eterna, ou nele crer, né? Então Jesus experimentou a morte, não apenas a morte física, mas o horror da separação de Deus, que a Bíblia chama de segunda morte, Apocalipse 20, verso 6. O apóstolo diz que Jesus experimentou a morte pela graça de Deus, ou seja, o favor de Deus levou Jesus à morte. Como entender isso? É que a maioria dos manuscritos antigos traz a expressão dos primeiros manuscritos, né? Em vez de pela graça de Deus, estão a palavra sem Deus, no sentido que o pecado faz separação, né, entre o pecador e Deus. E Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós na cruz. Então houve aquela separação momentânea, né? O horror da morte. Então, queridos, é muito difícil compreender quando diz assim, pela graça de Deus, né? Deus o levou, Jesus, à morte. Então, sem Deus, no sentido de tomar sobre si os nossos pecados. Então, sozinho, realmente, esquecido. Meu Deus, por que me abandonaste? O que o Salvador fez por nós, né? Sofreu separação de Deus por nós, a tal ponto de morrer uma cruz por nós, experimentou totalmente a morte por nós. Vamos ser gratos a Deus por tão grande salvação, tão grande Salvador. Pense nisso hoje. Cântico um pedacinho. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo esta cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Bom dia, grande abraço, Deus abençoe.